Olá, vamos a mais uma aulinha, microaula dentro da nosso projeto Pergunte para Vovó Lígia. Vovó Lígia responde. Vamos lá. Hoje o assunto é um pouco mais sério, mas nós temos que enfrentar, porque nós sentimos isso, esse tipo de sentimento e temos que falar sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre os medos. Por quê? Porque na aula de ontem nós falamos sobre o vazio existencial, a lacuna que se forma, e esse vazio, sim, ele provoca medo. Ele faz esse vazio de medos, provoca um vazio de pensamentos e dá uma ação às vezes até paralisante. É um vazio que nos paralisa. Eu fico sem ação por medos. E como é que eu, Lígia, trato esses medos dentro com psicoterapia, no consultório? Eu sou hipnóloga, também trabalho com hipnose clínica, tenho uma especialização na Universidade de Barcelona. Então, eu trabalho esses medos através do autoconhecimento. Na medida que a pessoa se conhece, ela conhece o seu potencial e esse autoconhecimento se trabalha através de psicoterapia, de entrar para dentro. Eu me conheço, eu sei o que eu sinto, eu sei até onde eu posso trabalhar com esses meus medos e tudo mais. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um dos medos. Um dos medos que acomete muito o idoso e também o encontro dentro da psicologia e dentro não só da literatura, mas no consultório, o medo da solidão, que é o medo da solidão que acomete o idoso, mas às vezes tem adultos que não gostam de ficar sozinhos, as crianças que não gostam de ficar sozinhos, os pais que têm medo de deixar os filhos sozinhos. Esse medo dos pais de deixar os filhos sozinhos um pouquinho, numa sala ou num ambiente, desperta já desde criança a crença limitante do medo de solidão. Vai criando uma constelação familiar de passando de pai para filho esse medo da solidão, o medo de ficar sozinha. E esse ano, com tudo que nós passamos no planeta, o que mais eu encontrei foram pessoas com medo dessa solidão, com medo de ficar sozinha. Apartamentos, fique em casa, sem o contato físico. Então, realmente, esse ano foi uma solidão mais imposta, uma solidão que veio para se expandir dentro da vida. Era para um mês, 2 meses, 3 meses, o ano passou. A solidão que eu encontrei e trabalhei no consultório nas épocas de festividades, de aniversários, de comemorações em família, Dia das Mães, Dia dos Pais. Solidão, sozinhos. Natal, Ano Novo, solidão. Muitos filhos não vieram ver os pais, não vieram abraçar os pais com medo de serem vetores. Não vou julgar aqui, não estou julgando, até porque eu tenho uma postura um pouco diferente, então não é o caso eu falar aqui. Mas eu trabalho como terapeuta apenas, e isso eu falo. Essa solidão, ela é muito mais perniciosa do que até os próprios vírus e as doenças. Porque o idoso feliz, o idoso seguro, o idoso que não está sofrendo de solidão, ele tem uma energia vital alta, ele tem uma energia, uma vitalidade alta, aumenta a sua imunidade e ele consegue enfrentar muito melhor as doenças. Esse medo de solidão também foi levado para dentro dos hospitais, para dentro das UTIs, a solidão longe de todos. E muitos, inclusive, partiram dentro desse sentimento de solidão. Então, esse medo de solidão tem que ser, sim, trabalhado terapeuticamente. Outro medo que sempre existiu, não só no idoso, no adulto e em qualquer fase, é o medo da morte. E o medo da morte, quanto mais afastado está a pessoa da espiritualidade, de uma crença em um ser superior, ou de uma crença numa vida após a morte, ou numa crença qualquer que leve a pessoa a ter uma fé maior, ela, nesse momento, a morte ela enfrenta de forma diferente.
O medo à morte, às vezes, é o medo também ligado ao envolvimento anterior e posterior à morte. Então, a finitude também tem que ser trabalhada. A finitude também tem que ser olhada terapeuticamente por profissionais competentes que possam dar esse subsídio e essa pessoa. No meu livro Idosos e Espiritualidade, eu tenho um capítulo que eu falo sobre as perdas necessárias, as perdas que ocorrem e como refazer a vida, como enfrentar tudo isso e como também encarar esse processo natural da vida, que é o medo à morte. Então, esse é um medo assim que as pessoas teriam que começar a aprender a viver cada dia como se fosse o último dia dessa vida, porque um dia vai ser o último dia. Mas se eu viver intensamente feliz, porque hoje é meu último dia da minha vida, eu vou estar feliz, eu vou contente, eu vou aproveitar ao máximo. Esse aproveitar o máximo faz com que eu viva intensamente. Então, é uma lei natural da vida. Um dia vamos partir. E nós, idosos, inclusive, nós estamos muito mais próximos desse dia do que um jovem, do que um adulto, claro, tirando casos de acidentes e outras coisas, de percurso. Mas, se nós começarmos, e eu recomendo sempre no consultório, quem fala de morte, de medo da morte, viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Aproveite intensamente, ame muito, diz que ama, coma o que gosta, tome sol, ria muito, abrace. Viva como se fosse o último dia. E isso é viver intensamente. Imagina se todos os dias eu vivo intensamente como se fosse o último dia, eu vou ser todos os dias uma pessoa intensa, feliz e maravilhosa. Então, sim, a minha recomendação. Como viver? Vou viver cada dia como se fosse o último dia. Porque afinal, gente, um dia vai ser mesmo. Então vamos começar essa trajetória no hoje, vivendo intensamente. Outro medo que eu atendo muito no consultório é o medo de sofrer dor física, é o medo de sofrer dores emocionais. Ali eu tenho medo de envelhecer e morrer com dores e não morrer de dores, ou eu tenho medo de envelhecer e ficar abandonado, de me sentir sozinho, perdido. O medo emocional de dores físicas e dores emocionais é um medo que eu sempre digo, não nutra esse medo de sofrer dores físicas e emocionais, porque quanto mais medo você tem, pela lei da atração, você vai atrair isso para a sua vida. Quanto mais medo você tem de uma situação, mais próximo está de a concretização dessa situação pela lei da atração, gente. Vocês conhecem física quântica. Vocês sabem que tudo que se teme se atrai. Então, para que eu vou nutrir um medo bobo de sofrer no futuro? Eu tenho medo de no futuro vir a sofrer dor física, eu tenho medo. Gente, para que ter medo de por antecipação? Isso é paranoia. Por favor, vamos começar a nos liberar e nos libertar desses medos. Outro medo que eu considero uma paranoia, eu tenho medo, Lígia, de um dia ficar doente. Eu tenho medo de um dia ficar dependente. Eu tenho medo de envelhecer e um dia incomodar meus filhos, ou ficar dentro de uma cama hospitalar, ou ficar numa instituição na cama por muitos anos. Gente, tu tens medo? Tá com esse medo agora? É isso que vai te acontecer. Lígia, para com isso. Mas claro, gente, vocês estão atraindo. O medo atrai. A frequência vibracional, o campo quântico que você está criando é de medo. Pela lei da atração, tudo que eu vibro, eu atraio. E se eu vou vibrar com medo, eu vou atrair isso que eu estou com medo. Então, gente, parem com essa paranoia. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Gente, medos não é assim. Ter prudência, ok. Eu sou prudente, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou ter longeva, eu vou ser uma idosa longeva com 90, 100 anos, sem dor, feliz, ativa. Talvez andando mais lento, mais devagar, mas feliz.
E eu não tenho medo da morte. Um dia eu vou partir, eu posso deitar, dormir como o meu avô dormiu e partiu. É a melhor das mortes, mas a morte é para quem não tem medo da morte, porque quem tem medo de morrer fica atraindo situações de ficar dias sofrendo e vendo que eu vou morrer, que eu vou... Gente, isso é pela lei da atração. Tudo que vocês temem é isso que vocês vão atrair. Por favor, vamos trabalhar terapeuticamente esses medos, sim. Tá, gente? Ai, Lígia, mas eu também tenho um medo que esse medo não adianta. É o medo de envelhecer e não ter condições financeiras de me sustentar. Gente, medo de envelhecer e não ter condições financeiras de me sustentar. Comece agora, se você vai viver mais 10, mais 20 anos, comece a se reinventar no hoje, comece a ver como você pode aumentar a sua renda financeira. Gente, eu estou com 71 anos, eu sou aposentada, meu marido também. Se nós fôssemos viver da aposentadoria, que não chega, que não tenho vergonha de dizer, é R$ 2.000 por aposentadoria, eu não poderia viver com essa aposentadoria, com tudo que eu gosto, com meus sonhos, com as coisas boas que eu gosto, ter um carro, uma casa e viajar e poder ajudar muitas pessoas e tudo. Então, esse medo de envelhecer sem condições financeiras, reaja, vai ver o que você gosta de fazer, ver o que você pode fazer, se reinvente. Eu gosto sempre de recomendar, busque Zenaide Carvalho no grupo Desaposentados Digitais. A Zenaide é ótima, ela traz ideias geniais para ajudar a aumentar essa liberdade financeira nessa idade. E isso pode começar ainda quando jovem, adulto. Não guardando, gente, porque eu conheço idosos que guardaram muito dinheiro e condições e não aproveitaram a vida. E agora, agora eu não sei, eu acho que eu não vou viver muito tempo. Eu tenho dinheiro, mas não tenho mais condições de saúde. Nem gosto de falar dessa história, porque essa história é muito triste. É aquela pessoa que guardou, guardou, guardou e não aproveitou. Aproveite cada momento, cuide da sua saúde, da sua energia vital e não tenha medo de envelhecer com condições financeiras de se sustentar. Sempre vai haver alguma forma, mas esse pensamento positivo, pela lei da atração, você vai atrair situações positivas para si. Mas se você tem medo, você vai atrair mais carência e menos condições financeiras. Então, gente, o que nós temos que fazer é saber e conhecer mais, e talvez nos próximos dias eu vou falar um dia, voltar a falar sobre a lei da atração. Tudo que você teme, você atrai. E até as condições financeiras, de perdas financeiras, se você teme, se você não vibra na abundância, se você vibra na carência, no medo de perdas, é isso que vai te acontecer. Ai, Lígia, sim, é isso que vai te acontecer, não é uma ameaça. É pela lei da atração, é a lei natural. Tudo que você cria um campo quântico é aquilo que te acontece, é aquilo que vem para ti. Se vocês criam um campo quântico de abundância, de alegria, cada vez eu consigo mais, cada vez mais coisas boas me acontecem pela lei da atração, eu sempre vou ser saudável, feliz e vou ter boas condições financeiras no meu envelhecer. Essa crença te leva a criar um campo quântico e também é isso que vai te acontecer. Então, cuida sim com o campo quântico que você cria. Gente, tem outro medo que eu atendo. Ai, Lígia, eu tenho, às vezes no consultório chega e diz, Lígia, eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo de ser abandonado. Gente, vamos por partes. Medo de não ser aceito. Eu atendo no consultório jovens, eu atendo no consultório adultos que não fazem muitas coisas, que fazem coisas que nem gostariam de fazer só para agradar os outros, só para ser aceito. Pessoas que vivem tentando agradar os outros, elas passam por cima das suas vontades para agradar o outro, para ser aceito. Sim, dentro da psicologia clássica, a gente tem um capítulo que diz
a necessidade do ser humano de ser aceito. Ok, concordo. Eu também gosto de ser aceito. Eu também gosto de ser acolhida. Mas antes de ser aceito, eu tenho que me aceitar. Como assim, Lígia? Sim, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me acolher. Eu tenho que me amar. Eu tenho que fazer as coisas por mim, para mim. E no momento que eu me aceito, o outro me aceita. No momento que eu me rejeito, eu crio um campo quântico que eu também vou ser rejeitada. No momento que eu me abandono, olhem bem, no momento que eu me abandono, que eu não cuido de mim, que eu me deixo de lado em função dos outros e depois primeiro os outros, depois eu, nesse momento eu me abandonei e eu corro o risco de ser abandonado. Sim, eu atendo idosos que os filhos abandonam em instituições e abandonam em suas casas. Por quê? Porque esse idoso não se valorizou, ele não se autoaceitou, ele não criou situações para ele. Então, o abandono começa pelo autoabandono. Vamos falar nisso mais adiante, novamente, muito. Existe aquele outro medo, que é um medo que é duro falar, mas é um medo normal no ser humano, que é a tristeza e o medo de perder entes queridos. Sim, gente, é muito duro a gente perder alguém que a gente ama. É muito duro perder uma pessoa que viveu uma vida inteira. E eu imagino o quanto deve ser duro, e eu dou todo o meu amor e carinho para uma mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu um filho. Então, a perda de entes queridos dói, mas o medo da perda, volto a falar, gente, lei da atração. Aquela mãe, aquele marido, aquela esposa que tem um medo que o marido morra, que a esposa morra, está sempre com medo de perder, pela lei da atração cria um campo quântico. Eu não vou ser repetitiva, né? Acho que vocês já entenderam. O medo atrai. O perder entes queridos faz parte da vida e dói, gente. Mas nós temos que aprender a viver o nosso luto. Eu vou voltar a falar em finitude, em perdas necessárias, sobre o luto, o conseguir se permitir, desculpe, não vinha a palavra, permitir viver o luto. Então, o perder entes queridos passa por tudo isso. Então, temos que ter essa paz de espírito, essa tranquilidade. E eu digo, toda pessoa que tem uma evolução espiritual, toda pessoa que tem uma fé, que tem uma crença numa inteligência superior, essa pessoa enfrenta melhor essas perdas e esses medos. Bom, gente, a minha aula está ficando muito longa, mas falar sobre medo seria importante. Gostaria que vocês pensassem, quando sentissem medos, passem o medo para a prudência, para uma atenção, mas sem medos maiores, sem bloqueios, porque o medo paralisa, o medo bloqueia. E para a próxima aula, eu já vou começar a conversar agora sobre a minha meta nessa minha vida. Eu, Lígia, eu tenho uma meta de vida, eu considero como uma missão de vida. Eu quero sim, eu preciso que você me ajude. Você comece a divulgar essa minha ideia, porque quanto mais pessoas divulgam essas ideias, mais ela vai crescendo, porque essa é minha meta. E eu fico muito grata se vocês conseguirem me ajudar a divulgar. Qual é essa tua meta, Lígia? É que eu quero transformar eu quero criar um novo paradigma no planeta, um novo paradigma de longevidade. Ou seja, a idade de 0 a 12 anos é infância, de 12 aos 18, 19 anos é adolescente, dos 19, 20 até os 50 é idade adulta, dos 50 aos 70 é idoso. E dos 70 aos 100 anos ou mais é longevo. Então, o que é o que eu estou pedindo para vocês me ajudarem a desenvolver esse paradigma? É que, a partir dos 50 anos, quando eu entro na idade de idoso, eu tenho 20 anos para me preparar até os 70 anos para ter uma vida longeva junto à natureza.
Longevidade, para mim, é sinônimo de viver junto à natureza. Pode ser na beira do mar, na praia, junto à montanha, na mata, em algum local junto à natureza, com água, com cachoeira, com água pura, ar puro, oxigênio. Longevidade, dos 50 aos 70 vou viver, vou trabalhar, vou estudar, vou me preparar, vou me aposentar, vou fazer outras coisas. Mas eu já vou começando a ver aonde é que eu vou ser longevo. Vou morar na montanha, vou morar no mar, eu vou morar junto à natureza. Porque dos 70 aos 100 ou diante, se eu estiver morando junto à natureza, longe dos grandes centros, longe dos tumultos, longe daqueles dióxido de carbono dos carros e tudo mais, eu estarei tendo uma vida mais em contato com a natureza e mais longeva. Então, o que eu estou pedindo a vocês? Me ajudem a desenvolver e criar essa mentalidade. Eu quero criar uma mentalidade no planeta. Dos 50 aos 70, se preparar para ser longevo. E preparar-se para ser longevo é junto à natureza. Até amanhã. Namastê.